Olá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Daiane, eu tenho 45 anos, sou casada há 26 anos, tenho um filho de 21 anos, uma filha de 11 anos, marido, cachorro, casa, trabalho. Essa sou eu. E eu tô aqui para contar para vocês como que foi, para contar, né? Porque a gente, assim, toda a história, todo mundo, né, tem muitas facetas, são muitos, como que eu posso dizer, muitas profundidades de como eu saí de uma mentalidade de escassez, de muita pobreza, de muita falta, né? Moradora, nascida e criada numa comunidade no Rio de Janeiro, para chegar até aqui. Hoje em dia eu moro na Serra do Rio, no interior, eu moro no interior de Teresópolis, tá? E eu vou contar um pouquinho para vocês como que foi essa trajetória. Bom, como eu falei para vocês, eu nasci em 1980, né? Tenho 45 anos e sou nascida e criada no Morro do Tuiuti. A minha família materna, o núcleo mais próximo é da Barreira do Vasco. Quem é vascaína aí conhece, uma comunidade no bairro de São Cristóvão. E o meu núcleo paterno é do Morro do Tuiuti, que ali eu nasci, fui criada, meus pais moravam ali num quintal de família. Sabe como é aquela questão assim, um terreno grande onde só mora tua tia, tua avó, teus primos, todo mundo ali, então a gente crescemos todos ali juntos. E eu sempre estudei em escola pública, né? Minhas amizades também são dali, vieram ali do Tuiuti, do Morro da Mangueira, né? Para quem é localizando o Tuiuti. Para quem gosta aí de carnaval, não tem o Paraíso do Tuiuti, tem uma passista aí muito famosa. Então, eu vim da comunidade dessa escola de samba. Então, era ali. Ali era que rolava a minha vida, meus amigos. Eu tinha amigas que não tinham banheiro dentro de casa, que não tinha água encanada e nada disso era visto assim com ai, caramba. Não, era normal, né? Era uma realidade normal, não era nada espantoso. A gente estava acostumado com aquilo ali. Então, segui minha vida crescendo assim. E um detalhe, na minha família, tanto materna quanto paterna, não existia aquela tia rica, aquele primo rico que para você poder se espelhar de repente. Não, tava todo mundo mesmo. Quem não morava na comunidade, quem não morava ali no morro ou ali na Barreira, né, na favela, era todo mundo assim. Tava todo mundo na luta, todo mundo só sobrevivendo, não tinha ninguém de destaque assim na minha família, ninguém que me apresentasse um outro lado da vida, não tinha aquela questão assim, carnaval a gente vai passar em Araruama, em Maricá, na casa de alguém. Não, a primeira vez que eu viajei no carnaval para a região dos Lagos do Rio mesmo, eu já era adolescente, já tinha lá meus 17 anos, né? E nem meus amigos tinham essa realidade, né? De ir para casa de um parente que seja, já que não era a sua, a casa da sua família, para casa de algum parente, né? Para uma casa de veraneio. Não existia essa possibilidade, não tinha isso. Então, essa era a minha realidade, e esse é o lugar de onde eu vim. E fui estudando, né? Terminei o ensino médio, o que na minha época era terminar os estudos, né? Terminei o ensino médio. Porém, que voltando um pouquinho antes de... quando eu entrei no ensino médio, porque voltando um pouco, qual era o ritmo normal da vida ali, a cultura de onde eu vim? Você terminava o que hoje é o Fundamental 1, não, Fundamental 2, aí você ia pro ensino médio. Aí o ensino médio você fazia à noite para poder trabalhar de dia, para você poder ter gosto pelo trabalho, porque o importante era trabalhar. Então foi isso que eu fui fazer. Então eu fui estagiária menor numa empresa multinacional. E ali eu dava auxílio à secretária do setor administrativo e eu fui ver algo que eu nem sabia que existia, que eram os estagiários universitários. E eu admirava aquilo, eu gostava daquilo, sabe? Então, assim, eu convivia ali com os estagiários, com a secretária, e aquilo meio que ficou na minha mente. Terminei o ensino médio, fui fazer o quê? Seguir o ritmo normal, cultural ali de onde eu vim. Fui casar.
casei com meu marido, que era o meu amor, que é o meu amor, minha vida, porque estamos casados até hoje. Mas assim, ele também vindo de uma família de muita mentalidade de escassez, de muita falta. A família dele até tinha um pouco mais de recursos que a minha, mas assim, financeiramente um pouco mais de recursos, mas uma mentalidade ainda de muito mais escassez que a minha família. Então assim, quando eu casei, eu era isso, tinha terminado o ensino médio, era auxiliar de escritório numa empresa que estava assim, só ladeira abaixo, falindo. Então por meses eles não me pagavam meu salário e eu ganhava salário mínimo. E meu marido, ele era office boy e só tinha o 6º ano e assim, cresceu ouvindo que não precisava estudar, que a vida era só você contar com a sorte. Você conta com a sorte, você é um cara de muita sorte. Quando você era criança, você falava um número, se jogava no bicho e se ganhava. Então você tem muita sorte, esquece essa coisa de estudo que você vai ser forjado na sorte. E assim nós casamos. Meus sogros, né, cederam pra gente um apartamento também numa comunidade, numa região muito precária do Rio, que era tiroteio todos os dias. Mesmo eu, né, sempre casei com 18 para 19, então assim, foram 18 anos morando numa comunidade. Mas eu nunca tive uma realidade de tiro todo dia. Então eu não me adaptei a morar ali e como todo mundo faz, construímos uma casa em cima da casa dos meus pais e fomos morar lá. E aí foi, gente, assim, até pizza a gente pedia no cheque pré-datado, tá? Por mais que nós não pagássemos aluguel, né? Aí quando você vai morar em morro, não pagava luz, não pagava água, mas pensa um casal sem um tostão, assim, nada. Passava ano, entrava ano, passava ano, entrava ano. A gente sempre não tinha condições de fazer um passeio, viagem então, que naquela época nem era assim comum, pelo menos não era, fazia parte da minha realidade, eu não ouvia falar nisso. Mas assim, passeio mesmo, ia ali, nada. A gente não tinha planejamento nenhum, a gente só tava vivendo. Minha avó falava uma coisa, que eu tinha uma tia que ela era muito pacata, sabe? Muito sem disposição pra vida. E minha avó falava, parece que tá esperando a morte. A gente era assim, parece que tá esperando a morte. A vida era dormir, acordar, trabalhar, pagar conta e só. E isso a gente tava falando de um casal de 20 anos, 22 anos. Então assim foi a vida, mas dentro de mim sempre fiquei com aquela coisa assim, eu quero fazer faculdade, como aqueles estagiários, eu quero fazer faculdade. Então cheguei a fazer um período de letras, porque eu gostava muito de inglês, então assim, eu já tinha entrado e saído de vários cursos de inglês, sempre no primeiro período. Você fazia o primeiro período, aí não tinha dinheiro para pagar, saía, voltava pro primeiro período, não tinha dinheiro para... Assim foi. Então eu fui fazer letras na Universidade Gama Filho, né, que já fechou aqui no Rio. E aí, só que, gente, eu não sabia nada, né, totalmente defasada o meu português. Enfim, até que um dia eu sentia muita dificuldade e uma professora virou pra mim, uma professora de linguística virou pra mim, eu fiz uma pergunta e ela falou, minha filha, isso aqui não é um colegião, você deveria saber disso. Ali pra mim acabou, eu já não tinha autoestima, ali acabou tudo. Pouquinho que tinha já foi de ralo e aí eu desisti da faculdade, mas sempre com aquela vontade. Engravidei, tive meu filho, mas pensei, vou pra faculdade, chegou o momento, né? Também nesse ponto da vida, eu já tinha conseguido explicar pro meu marido que era importante o estudo, com muita luta eu fui fazer da cabeça dele, ele terminou o primeiro grau, ele fez o ensino médio e ele também entrou na faculdade de administração. E então eu decidi, vou fazer estética. Na família dele, né, diferente da minha família, que ninguém deu pra muita coisa, na família dele ele já tinha essas referências, tinha uma tia com dinheiro aqui, outra tia ali, uma família maior, né, minha família também muito pequena. Então ele tinha lá uma tia esteticista que era a tia próspera da família. E aí eu pensei, vou fazer estética, não sabia nem do que se tratava. Nunca pra mim beleza se resumia a fazer cabelo na Beleza Natural, que na época eu fazia, e fazer unha em casa. Nem depilação eu sabia que existia, para vocês terem ideia do universo que eu vim, né? Precário não só de
como é que eu posso dizer, financeiramente, mas também precário de muita informação, né? Enfim, fiz estética e a estética realmente mudou a minha vida, né? Eu fiz a estética com muita dificuldade. Num próximo vídeo eu posso contar pra vocês. Eu não tinha dinheiro da passagem, eu ia pra faculdade a pé, eu andava sei lá quantos quilômetros. Andava muito, gente, vocês não têm ideia. Quem é do Rio sabe, vai saber mais ou menos. Eu morava em São Cristóvão, no Morro do Tuiuti, e eu estudava na Uniswan. Então, assim, eu atravessava várias favelas até chegar na faculdade, contando que eu ia chegar lá e uma amiga ia me emprestar algum dinheiro para voltar para casa. Que isso, na época, era Kombi, coisa de centavos. Acho que a Kombi era 70 centavos, mas eu não tinha. Aquela questão, vamos comer. Muita gente já deve ter passado por isso. Tô com fome, vamos fazer um lanche. Não tô com fome não, mas tava com fome. Tem que tirar xerox. Não tem. Aí aparecia uma amiga para pagar. Tem que comprar. Nunca tinha, não tinha nem para mensalidade, quiçá para os acessórios. E assim, eu me formei, mas a estética mudou a minha vida, né? Me formei em dezembro e quando foi em janeiro, fevereiro, eu já estava trabalhando numa clínica muito bem frequentada, né? Com High Society do Rio. Fiquei ali trabalhando 1 ano e como eu era muito boa, consegui fazer uma ótima clientela e depois fui trabalhar em domicílio. Trabalhei na estética por cerca de 17 anos. E demorou, tá, gente? Eu não sei se demorou. Eu acredito que é todo o processo que a gente vai passando pra gente poder ir mudando, né? Sabe? Durante todo esse período eu me tornei uma outra pessoa. Quem me conheceu lá atrás tem que me conhecer de novo, sabe? Porque eu, Daiane, sou uma outra pessoa hoje em dia, né? Eu atendia Ipanema, Leblon, Flamengo, né? Lagoa, ia em coberturas assim que eu ficava admirada e eu sempre prestei muita atenção em tudo, sabe? Na forma delas viverem, no trabalho delas, eu tinha um interesse genuíno, não por fofoca, mas por querer aprender, sabe? Eu não tinha interesse na fofoca da vida delas, na briga com o marido, com não sei o quê. Não, e sim na forma que elas viviam, na forma que elas encaravam a vida, sabe? E isso contribuiu muito para eu ser o que eu sou hoje. Eu nunca vi o rico, olhei para a vida do rico assim, rico não presta, isso não é para mim, que não sei o quê. Não, eu sabia que, né, ia ficar complicado para eu chegar numa cobertura em Ipanema, num triplex. Mas assim, eu comecei a ver que eu também poderia mudar um pouco a minha vida, eu poderia sair daquele lugar que eu estava. Então eu saí, eu tinha umas clientes que elas eram servidoras públicas e eu via a qualidade de vida delas, né? Eu acho que elas iam trabalhar meio-dia, uma coisa assim. E aí eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou estudar para concurso público, que era algo que já estava ali dentro de mim. Também em outro vídeo eu falo sobre isso. E eu decidi estudar para concurso. Vocês sabem onde eu estava me metendo, tá? Gente, foram 4 anos até eu ser aprovada. E depois mais um tanto de tempo até eu tomar posse, porque o concurso que eu passei foi em 2019. Então veio a pandemia, os concursos ficaram suspensos. Eu só fui ser chamada em 2023. Isso. Só fui ser chamada só fui tomar posse em 2023 e eu passei em 2019. E eu passei em 2º lugar da cota da minha região. Então assim, foi uma conquista muito grande, mas uma conquista a duras penas, porque, sabe, assim, o estudo para concurso, gente, foi sofrido porque eu tinha muitas deficiências. Sabe o que é oxítona? Eu não sabia o que era uma oxítona, eu não sabia o que era um hiato. Então, assim, eu sabia separar a sílaba e acabou por aí. Depois de separar a sílaba, o que vem na formação das palavras, eu não sabia. Por quê? Porque eu sempre estudei em escola pública, não era uma aluna boa, aplicada, eu era da turma do fundão, que eu me juntava com o pessoal que na escola pegava livro para fazer guerra de livro, em vez de sentar para ler o livro. Tá maluco, meu negócio era namorar, era isso que eu
queria da minha vida, viver o meu amor, minha vida e ponto. Então, eu não sabia nada. E aí eu tive que aprender tudo sozinha, né? Sozinha, estudando pela internet, para poder chegar ao ponto de fazer um curso presencial. E aí, quando eu achei que estava pronta para fazer um curso presencial, cheguei lá e vi que não estava, porque o professor perguntava, todo mundo respondia, eu não sabia do que aquelas pessoas estavam falando. E aí vem aquela questão da autoestima, que eu não tinha nenhuma, achava todo mundo muito melhor que eu, e eu fazia um curso à tarde. Então eu saí de lá falando pro meu marido, cara, só tem branco nessa turma, só gente com roupas de grife, quem sou eu para conseguir acompanhar esse pessoal? Eu não vou conseguir. E ele sempre me apoiou muito, ele sempre acreditou muito em mim, e mais que isso, eu acho que eu também, assim, é óbvio que eu sugava essa energia que ele tinha para me passar, de confiança em mim. E eu também tinha uma questão da minha personalidade, que eu não ficava muito tempo chorando, me lamentando, porque eu só tinha duas escolhas. Ou eu continuava com aquela vida de escassez, que eu não tinha dinheiro muitas vezes da passagem, eu continuava sem ter dinheiro, igual na época da faculdade, não tinha dinheiro da passagem, igual na época da faculdade, eu também não tinha dinheiro para almoçar, porque eu trabalhava em domicílio, né, atendia a domicílio, e muitas vezes eu só comia uma coxinha com refresco, porque era o que dava, porque eu não tinha condições de almoçar. A escola do meu filho sempre estudou em escola particular, e ele estudou em várias escolas diferentes, porque eu estava sempre devendo, eu nunca conseguia pagar, então eu mudava de escola, então assim, não dava. Eu ia viver essa vida de falta, de escassez até quando? Tava cômodo viver assim e só reclamar? Tava, só que pra mim não dava mais. Não dava mais. Aquele comodismo, assim, eu ia afundar. Era uma infelicidade sem precedentes. Eu não sei, sabe, aquilo, eu não tinha escolha. Pra mim, na minha cabeça, eu não tinha escolha. Então eu fiquei aficionada, bitolada, tarada por passar nesse concurso. E aí eu abri mão de várias coisas, né? Do convívio com a família mesmo, né? Meu marido é que se responsabilizou ali pelas crianças, pela casa, diminuí muito meu horário de trabalho. Então, assim, pensa se a gente já só sobrevivia antes, agora, então, na época que eu fiquei estudando para concurso, eu não sei nem dizer. A gente só usava roupa ganhada dos outros, sabe? Era, assim, uma escassez, uma falta total. Mas como Deus é perfeito, Ele é maravilhoso e o que Ele quer é a semeadura, então, assim, minhas clientes todas me apoiaram muito quando eu falei que ia fazer concurso. Ninguém me botou pra baixo, todo mundo me botou pra cima. Vai, Dani, você é esperta, você vai conseguir, papapá, sabe? Aí uma comprou um vadimeco, aí uma chegou a pagar uma mentoria pra me ajudar a estudar, né? Porque a estudar corretamente, e a outra tirava xerox. Foi assim, eu tive muito apoio, porque para quem já tá lá em cima, tudo é possível. Mas agora, tirando ali meu pai, minha mãe, meu marido, o resto das pessoas, gente, eu ouvia cada coisa. Era assim, porque você é muito ambiciosa, porque agora você cismou que quer mudar de vida, porque você não tem mais tempo pra nada, você vai conseguir mesmo. Eu só ouvia coisas ruins, tá? Então, assim, além de ouvir as coisas ruins que as pessoas tinham pra me falar, pra me botar pra baixo, as pessoas tentando me desestimular, eu também acabei que eu fui me afastando. Então, assim, eu também acabei ficando sem amigos, assim, eu só tinha mesmo meu pai, minha mãe, meu marido e meus filhos, né? Porque nesse caminho as pessoas vão ficando pra trás, sabe? Eu não sei, você já não é mais uma pessoa interessante como você era antes. É o que eu falo, quando assim, né, minhas amigas, as pessoas mais próximas a mim, elas sabiam que, né, de vez em quando, eu nunca esqueço isso, eu liguei pra uma amiga, eu tô morrendo de fome, eu não tenho nada pra comer. Aí ela pegou e falou assim pra mim, come bananada, que bananada tira fome. Realmente eu comi a bananada e a bananada tirou a fome, mas tipo assim, mas nunca houve uma crítica, sabe? Daiane, até quando você vai viver assim? Como é que pode? Que não sei o quê. Não, tava ok, mas foi eu querer mudar, aí a crítica veio, sabe? Então assim, a gente tem que ter,
ser desapegado, gente, porque quando você decidir mudar de vida, você decidir mudar sua mentalidade, as pessoas não vão te acompanhar. E tudo bem, porque cada um tá no seu momento de vida, você já não é mais aquela pessoa, você já não se enquadra ali, e que bom por isso, né? Quer dizer que você tá crescendo e que o teu universo, o teu mundo já não é mais aquele, quer dizer que você não cabe mais ali. Enfim, a duras penas eu consegui essa aprovação, e aí dali pra cá, nesse meio tempo eu ainda fui para empreender, o que também foi muito bom para mim. Eu aprendi muito, né, como pessoa, né? Eu acho que eu venho passando por essa mudança, sabe? Esse crescimento pessoal, esse crescimento interno por muito tempo, né? Então ali também me despertou uma outra, eu descobri uma outra Daiane que eu não sabia que existia, e passar para o concurso também mudou a vida da minha família, né? A gente conseguiu ter essa estabilidade, ter esse valor certinho, porque o que acontecia na época da estética, eu acho que eu também trago muito isso da minha criação, né? É algo que eu tô trabalhando em mim, que eu vou me livrar disso. Eu cresci vendo meu pai sempre muito endividado, sabe? Eu cresci vendo meu pai sempre trabalhou por conta própria. Não sempre, mas sei lá, a partir dos meus 10 anos ele começou a ser autônomo, e ele com muita dificuldade, muito medo de impor seu preço, né? Então assim, era sempre aquele precinho baixinho para o cliente não parar, sabe? Para poder ter o serviço. Então sempre muito medo, né? E eu levei isso comigo para estética. Eu era igualzinho meu pai. Tá? Eu poderia cobrar muito mais, mas eu sempre cobrava o mínimo possível, que era para cliente não parar de fazer, para cliente continuar fazendo sempre, sempre, sempre. E é óbvio, eu nunca parei para fazer cálculos se aquele era o valor que eu precisava, enfim. Então o dinheiro nunca dava, né? Então é isso, gente. Por enquanto esse é um pedacinho da minha história, tá? E eu finalizo esse vídeo te fazendo uma pergunta, né? Levando você a pensar. Você se arriscaria? Você teria coragem de... Porque assim, a questão toda eu já vivia no aperto, e aí eu tive que viver um aperto ainda maior, né? Antes eu vivi um aperto financeiro, uma escassez, mas depois, nesses 4 anos que eu fiquei estudando para o concurso, além do aperto financeiro, foi uma questão também da mente, né? Eu tive que lidar com as minhas falhas, as minhas frustrações, as minhas incapacidades. E aí, você tá afim de bater de frente ali, de encarar de frente as suas incapacidades, os seus medos, para poder mudar a sua vida? O que você merece da sua vida? Uma vez uma cliente minha falou para mim: Daiane, eu sei exatamente o que eu mereço dessa vida. Eu fiquei tão impressionada, porque até aquele momento eu não sabia. Eu falei, gente, eu nunca parei para pensar nisso. Já parou para pensar nisso? O que você merece da vida? O que você está fazendo por você? Até quando você vai viver nessa escassez? O não pode, não posso. Pensa nisso. Deus tem muita coisa para te dar, muita, mas você precisa se movimentar. Se movimenta que a vida acontece. Um beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau! Ai, aí aqui eu não sei como é que faz.